Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos fã do basquete, bem-vindos a mais um episódio do Big Shot Pod, seu podcast sobre a NBA. Hoje, 18 de março, segunda-feira, o dia que a gente grava o programa, é aniversário, por coincidência, de meu pai e de Guilherme Pinheiro, que tá aqui do meu lado, meu sócio, meu amigo, pai de Dolores Martim. Então, dedicar esse programa para eles. Então, seu Isidoro, seu Pinheiro, parabéns, que seja um ciclo gentil aí para vocês. E aqui na minha frente temos um convidado muito especial. Se você é geek, se você é nerd, ou se você é só um ser humano brasileiro na segunda década do século XXI, interessado em cultura pop, ou dietas keto, você sabe quem tá aqui na minha frente, o fundador do site Omelete e da CCXP, Marcelo Furlani. Tudo bem, Furlani? Fala, tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Tudo ótimo, e com você? Como é que você tá? Tudo jóia, obrigado pelo convite aí. Tentar fazer jus aqui às cores do Los Angeles Lakers. O podcast passado foi muito feliz, a galera tava muito solta, muito piadista. A gente falou, vamos trazer mais um torcedor do Lakers pra dar uma equilibrada, um negócio meio pesado, assim. Ficar uma coisa mais sombria, feia a coisa por lá, viu? Esse dramedy aí que a gente tá vivendo aí, ainda mais fã dos Lakers, como Guilherme Pinheiro aqui do meu lado. Olá. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Como é que foi sua semana? Foi tudo ótimo, tirando a derrota ridícula de ontem do Lakers. Mais uma. Ainda não vamos fazer piadas, que isso aí vai vir. Isso aí vai vir. E hoje a gente não está, né? Por enquanto, não estamos com o nosso amigo. Então, pra aqui, se você aí é fã de uma boa música emo, aquela música que toca no seu coração, vá pro Fresno. Teve aí um pequeno contratempo pra chegar pra gravação. E ele deve aparecer em algum momento. Vai ser tipo... tipo playoffs. A gente ainda não sabe se ele vai aparecer ou não, ou quem vai passar ou não, mas se ele aparecer, legal. Se não aparecer, ele é mais um Lakers no nosso coração. Elenco rachado, né? Elenco rachado. A gente promete passar a bola pra ele. Então, só lembrando aqui, se você segue a gente nas redes sociais, você já sabia que o Furlani tá aqui com a gente hoje. Se você não segue, tá vacilando. Então segue a gente lá no @BigShotPod em qualquer rede social, ou manda um e-mail pro bigshotpod@ampere.audio. Todos esses links na descrição do episódio. E se você tá no YouTube também, a gente tem no YouTube o nosso canal, e muitos de vocês ouvem esse podcast no YouTube, que sempre impressiona a gente. Então deixe nosso comentário, dá o like, se inscreva no canal, aperte o sininho, tudo isso que todos os youtubers falam. Eu sempre quis falar, é a primeira vez que eu falo na vida e tô bem feliz. Posso fazer um jabazinho do Instagram? Claro. O Instagram nosso agora, toda quinta-feira à tarde sai um conteúdo sobre o tênis da semana. A gente tá fazendo um conteúdo com tênis clássicos, não são tênis lançamentos. Então a gente já falou do Converse Chuck Taylor, que foi o primeiro. Exatamente, foi o primeiro tênis de basquete. Depois a gente falou do Air Force One, que é o primeiro Nike que realmente basicamente deu origem a toda essa cultura sneakerhead que tem por aí. O Air Jordan, que eu não preciso explicar. E o tênis da semana passada foi o Reebok The Question, que é o tênis do Allen Iverson, cujo apelido era The Answer. Sim. Então o primeiro tênis da linha dele chamava The Question. E aí, todo post de tênis, a gente coloca algumas fotos do tênis e explica um pouco da história, porque tem muita história bacana por trás do tênis. Não é simplesmente um tênis que foi feito para jogar basquete. Geralmente esses tênis têm alguma história. Os tênis do Jordan que foram evoluindo, cada ano tinha uma temática, uma inspiração. Então a gente toda quinta-feira a gente vai publicar um conteúdo e vai explicar um pouquinho da história do tênis. Então é isso. Se você sabe, assim como o mundo pop aqui, com o Furlani e o Omelete, o NBA também é cheia de coisas, né? É draft, é números, é dados, é tênis, é roupa, é uma porrada de coisa. E a gente gosta de falar de tudo isso. Então, como no podcast a gente não tem tempo de falar de tudo isso, porque é uma horinha, nas redes sociais a gente tá lá falando. Então segue a gente lá, indica a gente pros seus amigos. E também, se você tá ouvindo a gente no iTunes, dá aquelas 5 estrelinhas e dá aquele comentário legal, porque isso ajuda a gente horrores. Tem um cara que deu uma avaliação de 1 estrela e eu vou descobrir quem é esse cara. A gente vai descobrir, a gente vai atrás. Descobrir quem é esse cara. A gente vai atrás. O Cris Dias aqui tá olhando pra gente, ele tem jeitos, ele tem maneiras, ele manja, ele fundou a internet, ele tem todas as senhas, ele tem a chave. Então, vamos começar aqui com os nossos destaques iniciais. Vamos começar com o nosso convidado hoje? Justo. Vamos. Então, o Furlani tá aqui. O Furlani também, pra quem não sabe, é um fã de basquete, já tava aqui batendo altos papos antes de começar.
a gravação. Então, Furlani, fala pra gente aqui, esses dias, ou essa temporada, já que você é a primeira gravação aqui que você fez, ouso dizer de muitas. Isso aí, então, só chamar, tô aqui pertinho. Então, os seus destaques aí que você quer pros nossos Big Shooters, saibam. Vamos lá. Bom, primeira coisa, de novo, obrigado aí pelo convite. Eu curto esporte em geral de uma maneira bem ampla. Eu gosto não só de basquete, futebol, vôlei. Durante a minha adolescência eu joguei vôlei, mas o basquete é importante que meu pai jogava basquete, apesar dos seus altos 1,72, 1,73, ele jogava basquete ali, então eu tinha essa paixão pelo basquete que veio junto com ele, acompanhando, tipo, jogos... Onde ele jogava? Jogos do... Não, jogou na faculdade e tal, entusiasta. E daí acompanhava lá os jogos de Franca, Sírio... Uhum. Então, o basquete brasileiro sempre fez parte ali. E daí quando veio Luciano do Vale trouxe a NBA pra cá, pô, foi aquela paixão à primeira vista, né? E era justamente a época que o Lakers tinha um time super bom. Showtime, né? Showtime, tava lá, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e tudo mais. Então, pô, não tinha como não se apaixonar por um time daqueles. E times de verde não fazem muito a minha, Você também é Corinthians? Minha predileção, porque eu sou corintiano. Pô, então... Somos dois. Lakers e Corinthians, olha lá. Exato. Tá rolando uma paixão platônica que eu tô sentindo. Vocês não estão vendo o coraçãozinho no olho aqui, mas tá rolando. Então é isso, tipo, por isso que o basquete faz parte realmente da minha vida aí. E eu acho que muita coisa legal aconteceu essa semana. Tava separando aqui, eu acho que eu vou destacar a performance do Greg Popovich, que com a vitória deles do Spurs em cima do Portland, foi 108-103, foi a 41ª vitória do Spurs nessa temporada. Então eles vão certamente, né, terminar a temporada acima dos 50%. Desde que ele assumiu o time na temporada 96-97, a partir da temporada 97-98, todos os campeonatos, todas as temporadas, o Spurs teve positivamente mais de 50%. A pior deles nesse tempo todo foi 57%, que foi ano passado. E o que mais impressiona são os dias negativos do Spurs nesse tempo todo. De todos esses anos, todas essas décadas já que a gente pode falar, né, que ele tá à frente do Spurs, foram 65 dias negativos. Apenas 65 dias que o Spurs tinha mais derrotas do que vitórias ali no score 21 deles. temporadas, 21 temporadas, 97, 98, a gente tá 18, 19, 21, 66. 65 dias muito negativos. Pouco. É nada, pouco, é nada isso. Tipo, isso daí deve ser, sei lá, primeiro jogo da temporada e perdeu. O Brasil teve isso esse ano isso. já. E daí, só como comparativo, né? Então, 65 negativos eu falei. Em segundo está o Houston, com 1.007 dias negativos. Nossa. Em terceiro, o Dallas, com 1.025. Em 21 temporadas, o que ele falou 2 meses e alguns dias, e o Houston ficou um pouco menos de 3 anos. 3 anos. A diferença é essa. É gritante, né? Isso daí mostra porque que é um cara que foi eleito 3 vezes aí o técnico do ano, 5 títulos da NBA, tudo isso justíssimo. Também tinha, lógico, um elenco muito bem montado ali nas mãos dele, né? E Guilherme? Bom, primeiro eu queria só falar 2 coisas antes de dar meu destaque inicial. A primeira é que semana passada nós não citamos o Anthony Davis nenhuma vez no programa e chamaram a nossa atenção. Acabamos de resolver isso. Então eu já tô tirando da frente, eu tô falando do Anthony Davis agora. Saudades. A segunda coisa, a gente falou de um dos melhores nomes do draft passado, do nosso glorioso Shake Milton. Falamos, ele foi draftado pelo Dallas, mas a gente não conheceu. Ele já foi trocado e ele faz parte da organização do 76ers agora, do Philadelphia, então ele não tá mais em Dallas. E o meu destaque inicial é um outro time que muitas pessoas não apostavam que chegaria aos playoffs esse ano, que é o Los Angeles Clippers, não é o Lakers. O Clippers que depois de trocar, agora tá em 8º na conferência Oeste, 5 jogos e meio à frente do 9º, que é o Kings. O Doc Rivers está fazendo um trabalho incrível, inclusive a gente falou 2 semanas atrás dos nossos candidatos a técnico do ano. Eu não acho que ele vai ganhar, mas eu acho que ele merece sim consideração, porque o trabalho dele tem sido incrível. O Clippers, depois de ter trocado o melhor jogador da temporada até então, que era o Tobias Harris, o time continua em ritmo de playoffs. Aparentemente agora os 8 times do Oeste já estão decididos, agora é uma questão de classificação, né?
o Clippers ainda conseguiu alguns jogadores excelentes no trade deadline. Conseguiu o Landry Shamet, que veio na troca do Tobias Harris, que tá chutando 47% de 3 desde que ele tá no Clippers. Ele não vai manter esse ritmo, mas se ele ficar ao redor dos 40, é um jogador que é rookie, quer dizer, pode render, é um contrato barato, pode render muito ainda pro Clippers e roubou, entre aspas, o Ivica Zubac do Lakers, que até agora eu não entendo porque que o Magic Johnson trocou, a gente ainda vai falar do Lakers um pouco mais com o Forlani daqui a pouco, mas que também já é o pivô titular do time, né? É um time que é o candidato mais forte a trazer o Kawhi Leonard na off-season. Eu acho que isso vai depender muito também do desempenho do Toronto. Eu acho que se o Toronto conseguir chegar nas finais, não sei se o Kawhi viria, mas é um dos 2 favoritos. E é um time que vai dar trabalho nos playoffs. Eu acho que é um time que joga, é muito bem treinado, é um time que joga da maneira certa, dividindo a bola. Não tem nenhuma estrela, mas tem muitos jogadores bons. Não apostaria, obviamente, num eventual confronto contra o Warriors, se mantendo a classificação no Clippers, mas vai dar um trabalho, vai dar uma canseira no Warriors. E cobrindo Gustavo Mantovani aqui, eu vou dar meu primeiro destaque inicial desses 16º, né, desses 4 meses de programa, que foi a seleção brasileira e o Mundial de Basquete, que vai rolar aí na China esse ano, e a gente se ferrou grandão, resumindo. Então a gente acabou, Gustavo até que chegou aqui, invoquei o nome dele, ele apareceu, então eu tô invocando aqui $1 milhão na minha conta, vamos ver se acontece igual. Aparentemente veio a pé hoje. E aí, Gustavo? Pela respiração. Pra quem não sabe, o Vavo, além de conde dos emos e fã número 1 de basquete e estatístico extraordinário, também tem um canal no YouTube chamado A Pé, que foi o que ele fez hoje. Foi dito o que aconteceu comigo? Não, ainda não. Quebrou o câmbio do meu carro quando eu estava estacionando no metrô. Eu venho de metrô pra cá, eu deixo o carro no metrô. Quebrou o câmbio. O câmbio E eu perdi, tipo o Senna, aquela vez em Interlagos, eu perdi a primeira, a segunda e a ré. Eu tava com a terceira até a sexta. Chegou uma hora que tinha uma subida, eu não tinha mais o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu consegui empicar o carro num posto. E aí eu vim correndo na medida do possível pra não perder o início da gravação. Perdi por pouco. A gente tá nos destaques iniciais. A gente tá nos destaques iniciais, eu tô descobrindo aqui meu primeiro destaque inicial, que é é a seleção de basquete brasileira em um Mundial. E como a gente entrou num grupo que a gente vai ter Grécia, Montenegro e Nova Zelândia. Então vai ser contra o Antetokounmpo. Isso, Vucevic. Steven Adams é Nova Zelândia. Steven Adams. E se a gente passar em segundo, a gente pega os Estados Unidos. Fácil. O Brasil, na melhor das hipóteses, espera-se que passe em segundo. Acho que é difícil ganhar o grupo. E aí cruza direto com o grupo dos Estados Unidos. E aí cruza com o primeiro. Então, enfim, é isso. Basicamente. Então, o sonho foi bom. O sonho acabou. Basicamente, é um campeão mundial que já... Pelo menos segue a sequência, né? De ser o único país junto com os Estados Unidos a jogar todos os mundiais da FIBA até hoje. Olha lá. Nossa, mesmo que o último tenha sido por convite, lembra disso? O último foi por convite. Mas esse é tipo o México na Copa do Mundo. Eles sempre se classificam porque na CONCACAF meio que é o México, os Estados Unidos... E se bem que na última nem os Estados Unidos conseguiu, né? Enfim. Vá, você quer aí dar seu destaque inicial? Vou dar minhas considerações iniciais aqui, sem cola, sem nada, só de memória. Eu tinha uma consideração planejada e eu fiz uma pré-consideração por causa do jogo de ontem. Ontem teve Rockets e Wolves. Rockets venceu o jogo, 117-102, se não me engano. Foi uma vitória um tanto fácil a partir da metade do jogo. O que teve de extraordinário nesse jogo? James Harden não cobrou nenhum lance livre. Rockets venceu o jogo por 15 pontos de vantagem. Harden marcou acho que 20 pontos e 10 assistências, algo assim. E ele não cobrou nenhum lance livre. E aí eu fui atrás pra ver qual foi a última vez que isso tinha acontecido. Foi em 2015. Em toda a passagem dele pelo Rockets, isso só aconteceu 4 vezes. Essa foi a quarta. A última vez tinha sido em 2015. E aí podem pensar, não, mas é porque ele não arremessou muito. Ele tava machucado, inclusive. Ele tava como talvez pro jogo de ontem, que tava com problema no pescoço. Deve ter pensado, não, ele não arremessou muito. Ele arremessou 24 vezes. E nas 24 vezes ele não sofreu nenhuma falta. Acho que valia essa citação aqui. Boa. Que é uma coisa que não acontece toda hora. Minhas considerações iniciais oficiais. É do jogo de sábado à noite. Vocês viram que eu ainda tô ofegante, né? Demora pro corpo esfriar. Toma uma aguinha aqui, ó. Vou tomar uma aguinha. Divido minha água com você. Foi no jogo de sábado à noite entre Phoenix Suns e New Orleans Pelicans, que teve um dos finais mais bizarros, se não o mais bizarro que eu já vi em toda a NBA até hoje. Pra quem não está a par do que aconteceu, eu vou tentar resumir rapidamente pra não perder muito tempo. Posse de bola do Phoenix Suns, 6.5 segundos. No campo de defesa, sem pedido de tempo, perdendo por 3 pontos. O que o Pelicans deveria fazer?
faz a falta, pra não dar a chance deles arremessarem de 3, e aí eles terem que fazer aquela de acertar o primeiro lance livre, tentar errar o segundo, tentar pegar o rebote. Os Pelicans não fizeram a falta. O Suns foi lá, eles fizeram uma marcação dupla no Devin Booker, o Devin Booker tocou a bola pro Josh Jackson, o Josh Jackson meteu a bola de 3. Sobrava 1.1, sobrou 1.1 no cronômetro. Bom, então o jogo iria para a segunda prorrogação, né? Isso era a primeira prorrogação. O que o técnico do Alvin Gentry, o técnico dos Pelicans, fez? Ele pediu tempo, com 1.1 segundo. Só que eles não tinham um pedido de tempo. Então o que acontece? Falta técnica e posse de bola pro adversário. O Devin Booker acertou a falta técnica e aí eles venceram o jogo. Ou seja, eles estavam 6.5 segundos e não tinham, na melhor das hipóteses, eles iam tentar pegar um rebote de lance livre e eles conseguiram vencer o jogo sem precisar de um tempo extra. Mas o mais bizarro pra mim não é nem isso. O mais bizarro é que pro Suns pegar a bola com 6.5 segundos, na verdade, essa posse de bola era do Pelicans. Eles não conseguiram repor a bola e como eles não tinham pedido de tempo, eles deu a violação de 5 segundos e a bola passou pro Phoenix. O que torna tudo mais bizarro, porque o Pelicans sabia que não tinha o pedido de tempo e mesmo assim, no último lance, o técnico foi lá e pediu. E aí, o que todo mundo começou a falar na internet, que isso era tanking na sua forma mais descarada possível, assim, ó, na cara. O técnico que sabia que não tinha pedido de tempo foi lá e pediu só pra tomar o ponto e perder a partida. Aí o pessoal já tava falando em punição pro Alvin Gentry ou pros Pelicans, enfim, porque foi tão descarado o tanking que não tem como acreditar que ele teria cometido esse engano, sendo que ele sabia 5 segundos antes, ou alguns minutos antes, que ele não tinha um pedido de tempo. Meu Deus. Curioso. E acontece alguma coisa assim ou é só moralmente mal visto? Não vai ter como saber se foi realmente feito de propósito ou se foi uma sequência de burrices ou cagadas do time inteiro do Pelicans. Inclusive, antes de chegar nesse segundo, eles já tinham perdido o lance livre. Foi um desastre. Foi um desastre pra eles perderem essa partida. Eles estavam, 99% a 1% de ganhar o jogo. Eles conseguiram entregar sem levar pra outra prorrogação. Alguém ganhou uma grana boa aí nessa aposta. O Vavo tá falando tudo isso, eu tô lembrando do jogo do Lakers ontem. Não sei se você viu o que aconteceu ontem. Eu vi que o LeBron tomou um toco na última jogada, mas eu não sei o que aconteceu antes. O Lakers faltando 2 minutos, o Lakers faltando 2 minutos tava ganhando acho que por 11 ou 12 pontos. Tava 3 minutos, tava 123 a 100. E perdeu por 1. Assim, então não fez nenhum ponto, foi 124 a 124. Vamos inverter essa pauta. 3-1 nos últimos 3 minutos. Então vamos inverter essa pauta. Vamos começar pelo Warriors. Você quer começar pelo Warriors? Não, eu acho que é melhor porque a gente já falou do Lakers muito. Vamos começar pelo Warriors e aí depois a gente ele quer respirar, ele quer preparar o coraçãozinho para o que tá vindo. Não, quem vai falar hoje é o Furlan. Que nem a gente fez com o Yuri quando ele veio falar do Knicks. Quem vai falar ele hoje, eu só vou chorar, entendeu? No fundo. Pra quem não tá vendo aqui, tem lenços espalhados por essa mesa. Tá bonito. Então, gente, o Warriors, a gente sempre fala do Warriors aqui, que o Warriors é o favorito. O Warriors é como se fosse o Bulls dos anos 90 ali. É o time a ser batido, é o time que todo mundo quer ganhar, é o time que todo mundo olha. Só que essa temporada específica não tá muito bem assim. Tem muita gente achando que pode ser o fim do seu reino. Quando eles acertaram com o Cousins, meio que se esperava que eles fossem passear a temporada, né? E na verdade não é bem o que a gente tem visto. Eles têm perdido alguns jogos bem bestas. Perderam Phoenix Suns recentemente, perderam Orlando, pro Miami. Enfim, então são derrotas que os Warriors dos anos anteriores não costumavam ter, mesmo na temporada regular, mesmo dosando, são derrotas que eles não costumavam ter. Então, assim como o fim do Império Americano, a gente provavelmente tem o fim do Warriors. O que você acha disso? Eles estão 5-5, né, nos últimos 10 jogos, se eu não me engano. Eles estavam 8-2, eles perderam os jogos bobos aí. Se não me engano, eles estão 5-5 agora. 5-5. Cara, é uma... Eu não sei, eu acho que eles estão só tirando o pé do acelerador ali. Eu acho que eles ainda têm... Lógico, tem o Kevin Durant que tá fora, contundido, e pode ou não, né? Ele vai ser free agent no final dessa temporada, né? E aí, será que ele renova pro ano que vem? Eu acho que isso é uma das coisas, é um dos fatores que tá pesando também dentro do Warriors. Ele já teve aquele problema no começo da temporada com o Draymond Green. Foi assunto do nosso primeiro episódio, exatamente. Lembrei a mesmíssima coisa. Eu acho que esse tipo de rumor começa a pesar dentro do vestiário, né? Teve um vídeo que eu vi semana passada, acho que eu cheguei a comentar aqui. Sai o time do Warriors pra entrar na quadra, junta todo mundo, falam lá, gritam, aquelas palavras de ordem que é normal em esporte, entra o time, a hora que entra o time, a câmera vira, tá o Durant saindo, 30 segundos depois, ele se alonga sozinho,
e aí depois ele entra. Quer dizer, esse é o tipo de coisa que não tem por que acontecer, a não ser que exista algum tipo de problema. Eu tenho achado até que ele anda meio aéreo não no jogo em si, mas em relação ao time, sabe? Tamo aqui, Aquele fim de casamento, assim, que você meio que para de ligar, que você não grica com você não tá mais se importando. Exato, eu acho que esse tipo de coisa pesa. Eu acho que eles também têm um outro problema. Depois do quinteto considerado titular, você tem o Iguodala, que tem 35 anos, e o Livingston, que tem 33. E aí você tem uma série de jogadores muito jovens, ou que o talento dá uma baixada muito grande. Você tem o Quinn Cook, tem o Kevin Looney, Jordan Bell. Eles trouxeram... Isso é uma coisa que eles trouxeram o Jerebko, mas já com 32 anos também. Eles trouxeram o Bogut agora, que, enfim, em tese, quando você traz um DeMarcus Cousins, não tem por que você jogar com trazer o Bogut. Mas eu acho que a função do Andrew Bogut não é nem jogar, é uma função mais extra-campo, por ser um cara que deve ter um respeito ali entre todo mundo, porque ele já fez parte daquele time que foi campeão. Né? Então, às vezes, ele pode ser o cara que vai ser um mediador ali pra fazer uma ponte entre um Draymond Green e um Kevin Durant, que estão meio, talvez, brigados ou algo assim. Ou, enfim, talvez a função dele ali seja mais de um assistente técnico que está vestindo uma camiseta no banco de reservas, do que em si o jogador para entrar em quadra, para dar bloqueios, para completar pontes aéreas, que é uma coisa que a gente sabe que ele já não faz no mesmo volume que ele costumava fazer, mesmo ele tendo sido agora MVP da Liga Australiana. Ele foi MVP e jogador defensivo do ano da Liga Australiana. Liderou em tudo quanto é Liderou em todas as categorias, mas a gente sabe, com todo respeito à Liga Australiana, que é um nível muito inferior ao da NBA. Então, realmente, pra mim, essa chegada... Eu tinha até esquecido, agora que tu falou que eu me lembrei. Essa chegada do Andrew Bogut é muito mais uma coisa de grupo, de vestiário, na minha opinião, do que de jogador em si na quadra, porque eu acho que ele vai vir atrás do DeMarcus Cousins, do Draymond Green de pivô, do Kevin Looney e do Jordan Bell. Talvez ele seja o quinto da fila. Mas você acha, como o Furlani falou, vocês acham que eles estão tirando o pé do acelerador, ou você acha que realmente tudo isso tá gerando um estresse, tá gerando uma mudança no time ali real na quadra? Eu acho que eles tiraram, assim, a temporada passada eu acho que eles tiraram o pé. Eu acho que depois que eles bateram o recorde de vitórias do Bulls e perderam o título, meio que a temporada regular pro Warriors virou um negócio, bom, a gente vai chegar mesmo na postseason, vamos garantir ali a primeira posição. Ano passado o Houston não deu essa brecha. Ano passado eles desistiram bem cedo, inclusive. Porque o Houston claramente tava se esforçando tanto pra ficar em primeiro. E aí eles falaram, a gente não precisa da primeira posição. Mas eu acho que isso não tem alguma coisa errada, assim. Eu acho que tem uma outra coisa, assim, o Cousins não é só o dosar, tem alguns outros problemas que pesam. Por exemplo, o Cousins teve uma lesão no tendão de Aquiles, que para um jogador de basquete, talvez, se não for a pior, é com certeza uma das 3 piores, até voltar. Ele voltou num período relativamente rápido. Há 10 anos atrás, ele perderia, inclusive, essa temporada por conta dessa lesão. Ou só voltaria mais pra frente, já nos playoffs. Eu acho que defensivamente ele tá devendo. Eu acho que tem vários times querendo explorar o mismatch em cima do Cousins. Eu acho que tem uma série de coisas. Tem as questões de ambiente, que a gente não sabe como estão. Outro dia teve também um lance do Steve Kerr com o Draymond Green, né? Fizeram uma leitura labial do Steve Kerr, que ele teria falado algo do tipo, eu não aguento mais essas besteiras do Draymond Green. Seria uma leitura labial que eu acho que foi feita corretamente. Parece que foi isso mesmo que ele falou. Então é isso. Eu acho que o que o Furlani falou faz sentido, assim, deles estarem dosando, mas eu acho que tem outras questões que tem time que acha que consegue dosar, mas a hora que volta, eles não conseguem voltar. Eu acho que o Warriors tá acontecendo isso um pouco esse ano. O DeMarcus Cousins, eu acho que assistindo os jogos, dá pra ver claramente, quem acompanhou ele na época do Sacramento Kings, até na época do Pelicans, que ele tava bem, que ele não é exatamente o mesmo jogador fisicamente. Tem uma lentidão ali, eu não sei se é uma insegurança em cima da lesão que ainda está sendo curada, ou se já está 100% curada, eu não sei. Mas existe alguma lentidão. Tu comentou dos mismatches. Eu vi em algum vídeo no YouTube, alguém falou, não lembro onde é que foi, que no último jogo contra o Rockets, que ele foi muito bem, 28 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, estava muito bem, que o Rockets não explorou esse mismatch, que era uma coisa que ele faria normalmente. Bola no Harden, vai trocando a marcação até ficar o Harden contra o DeMarcus Cousins, que com essa lentidão dele, o Harden levaria vantagem na maioria das jogadas. E fizeram o levantamento e o Rockets não fez isso praticamente nenhuma vez no jogo. E aí já estavam especulando que o Rockets estava querendo enganar os Warriors, que eles enganaram eles. Dar essa vantagem.
psicológica. Isso, não, já querendo fazer os Warriors pensar que eles não usariam essa jogada para quando eles se enfrentassem nos playoffs, eles pegarem fazer isso o tempo inteiro e aí os Warriors não estarem preparados para uma situação tipo dessa. Então, é um grande jogo de xadrez, né? É um enorme, tipo, todas as contratações, cada jogo já é em si, mas cada contratação também né? Você pegar quem que vai pra onde, é uma loucura a NBA, cara. Então, a gente bate muito nessa tecla e acho que uma coisa que vocês estão falando aqui é qual que é o time hoje no Oeste que pode ser uma grande ameaça para ou acabar com essa dinastia, ou, tipo, que eles têm que estar preocupados mesmo, como o Vavo falou aqui, de os times já se prepararem pra enfrentar o Warriors. Fica aberto aí pra mesa. A gente falou, né, semana passada. Na semana passada a gente falou, acho que a opinião só do Oeste, talvez meio unânime, é que até um tempo atrás seria o OKC, e de algumas semanas pra cá voltou a ser o Houston Rockets. Que foi o jogo de domingo, de sábado. Isso, que o Warriors venceu desde o início do jogo, ele abriu, sei lá, 15, 20 pontos e não deixou... O George machucou e ainda não tá 100%, aparentemente, enfim, mas no cenário atual, o Rockets venceu 11 das últimas 12. A única que ele perdeu foi pros Warriors no meio dessa sequência. Então, agora, provavelmente o Rockets não vai conseguir chegar na segunda colocação, porque eles ainda estão, acho que 3 ou 3 jogos e meio atrás do Nuggets. Talvez não dê tempo até o final da temporada, mas pelo crescimento que o time tá encontrando os Nuggets numa final de conferência, eu ainda acho que o Rockets tem uma chance maior que os Nuggets, acho que eles até... Numa semifinal, né? Encontrariam... Numa semifinal de conferência, desculpa. Numa semifinal de conferência de Rockets e Nuggets, ainda acho que o Rockets teria uma vantagem técnica, por questão de experiência, pelo time já ter chegado 2 finais de conferência nos últimos anos. E aí, encontrando o Rockets e Warriors nas finais, ainda acho que os Warriors são favoritos para vencer a Conferência Oeste, ainda acho que eles são favoritos para vencer a NBA, mesmo tendo uma possível final sem mando de quadra, se for contra Milwaukee ou Toronto, nesse momento... Sim. Os dois têm campanha melhor que os Warriors, mas mesmo sem mano de campo, na minha opinião, eles ainda são os favoritos. Se eu tivesse que jogar o meu dinheiro, eu jogaria nos Warriors. Eu concordo, eu acho que é um time muito chato de você assistir jogar, né? Porque, cara, o Curry joga a bola pra cima, a bola cai de qualquer jeito, cai de chuá, cara, tipo, dá raiva. Eu não consigo ver um jogo do Warriors feliz. Eu ligo a TV e falo, mano, que chato, cara. Qualquer bola, ele, o Thompson, não tem graça assistir o jogo desses caras, cara. Eu gosto de ver um jogo um pouco mais lá embaixo do garrafão, a galera entrando. E não é o que eles fazem, né? Ou quando o Curry vai pra bandeja, as bandejas que ele faz são lindas se você é torcedor do Warriors. Se você não é, parece que ele faz com... sei lá, com deboche, sabe? Dá raiva. E aí ainda faz como é que é a dancinha dele, o nome, que tem um nome, aquela time, né? Time, do outro dia o beiço do Zona do Garrafão soltou, acho que no Stories, acho que foi no Stories do Zona do Garrafão, ele fala assim, o pessoal do Warriors fica falando que eu sou hater. Eu não sou hater, eu só odeio vocês. Ele é torcedor do Lakers também. E do leste, então, Bucks... Qual time que vocês acham que pode ganhar numa eventual final ali, como o Vavo já deu uma adiantada aqui, que tem times melhores no leste, campanhas melhores que o Warriors? Eu acho que pra começar a ter uma chance, teria que ter um mando de quadra contra os Warriors. Começa, já não ter um mando de quadra já é uma desvantagem muito maior do que simplesmente enfrentar os Warriors, digamos, num campo neutro, caso existisse isso. Existiam antigamente campos neutros na NBA. Milwaukee e Toronto são os que têm melhor campanha que os Warriors, mas no jogo, pensando um time jogando contra o outro, eu não consigo imaginar um dos dois ganhando uma série de 7 times de 7 jogos. Eu acho que assim, a maior ameaça, apesar do Bucks estar em primeiro, eu votaria no Toronto apenas pelo fato de que o time do Toronto é muito mais testado em playoffs do que o time do Milwaukee Bucks. O Bucks tem claramente o melhor jogador, que o Giannis, não tem o que discutir, mas pelos mesmos motivos do Denver, que a gente só vai acreditar a hora que eles forem lá e fazerem e ganharem, eu votaria nesse momento. Eu acho que o time do Philadelphia é bem jovem, com as estrelas, né? Enfim, apesar do Tobias Harris e do Jimmy Butler estarem lá, eu acho que o time do Toronto, pelo simples fato de você ter jogadores que já foram mais testados em playoffs, eu acharia que o Toronto é o time que ofereceria mais perigo do leste. Mas que não demonstraram muito resultado, vamos dizer assim. Mas agora você trocou a principal delas, né? Você tirou o DeMar DeRozan e colocou o Kawhi ali, e a gente sabe que o Kawhi já ganhou, o Kawhi já foi campeão, então eu acho que isso faz muita diferença, assim, quando o líder do time é um cara que já fez, eu acho que isso pesa. Eu acho que vale citar também o Milwaukee ter a melhor campanha nos playoffs da temporada passada. Eles classificaram em 7º, né? E pegaram Boston, que foi o segundo. E foi uma série que foi a 7 jogos, todos os times vencendo seus jogos em casa.
Então acho que como o Milwaukee Bucks vai ter mando de quadra, tendo a melhor campanha, se isso se confirmar, tendo mando de quadra até as finais da NBA, essa força... Bucks com técnico interino naquela exatamente, série. Exatamente. Essa força dentro de casa que eles demonstraram na temporada passada e vem demonstrando na temporada regular, tendo um mando de quadra em todas as séries, se eles mantiverem essa melhor campanha, eu acho que isso pode ser um fator a mais que possa dar uma chance um pouco melhor. O time titular do Bucks é muito fechado. É muito sólido, vamos dizer assim, o né? O Brogdon machucou agora, né? Fica 6 a 8 semanas fora, teve uma lesão no pé. Fascite plantar, né? Eu, como alguém que fez um tratamento de fascite plantar, entendo a posição do Malcolm Brogdon. Eu tenho fascite, eu tenho tratado, isso daí faz... eu tava no pé direito, agora ela passou pro pé esquerdo. Isso daí já faz... Fez os choquinhos? Tô fazendo tudo que existe. Gelo, bola de golfe, tudo que você imaginar. Eu fiz 3 sessões de choque no pé. Um choque desgraçado, uma dor que absurda, que resolveu 90%. Já tô conseguindo lidar. Aí, Malcolm Brogdon, se quiser, eu passo o WhatsApp do meu médico aí. Olha o pessoal influenciador aí. O pessoal já tá aí. Você acompanha o leste, Furlani? Ou você fica mais ali oeste, Lakers? Eu dou uma sapeada em tudo, assim. Eu tento ver um pouquinho de tudo sem ver nada a fundo. Tá. Só vou mantendo só o ódio pelo Warriors. Então, não é ódio, é hater. Com esse ódio no coração, então, uma pergunta pros 3. Acho que é uma pergunta de sim ou não, pra ser rapidinho. Warriors ainda é o favorito? Forlani? Sim. Vavo? Sim. Gui? Então é isso. Marcelo? Talvez. Tem 50% de chance. Ou é, ou não é. É assim que eu levo a vida. Então, gente, se vocês concordam com a gente ou não também, vai que vocês têm uma imagem completamente diferente, comenta aí com a gente, manda aquele tweet, delicinha gostoso, a mensagem ali no YouTube, comentário, muita gente ali comentando, a gente tá gostando bastante dos comentários, principalmente no episódio anterior, que a gente saiu um pouco de falar do jogo, falou sobre a saúde mental da galera, muitos comentários bem legais ali, então fala com a gente lá, a gente já passou, mas @BigShotPod em qualquer rede. Chegou a hora aqui da emoção, chegou a hora da verdade, de vocês abrirem um coração, de vocês aqui olharem pro microfone da verdade e falar dos seus queridos Los Angeles Lakers. Enquanto eles falam do Lakers, eu vou ser tipo aquele meme do Michael Jackson comendo uma pipoca e assistindo. Podem começar. A gente vai falar do Houston mais pra frente, porque como o Houston vai ter mais tempo de temporada, eventualmente a gente vai trazer um outro convidado, já tem até o convidado em mente, que é torcedor do Houston, pra vir ficar com o Vavo. A gente pode trazer o LeBron, que ele vai ter tempo livre. E fica, qual que é a cor da inveja? Qual a cor da... o verde é a esperança, não sei. Acho que é o roxo, né? Não, a propaganda saiu verde a cor da inveja do Palmeiras, né? Não, jamais poderia fazer isso. Então, Gui, você quer tomar conta aqui dessa pauta? Vamos lá, vamos começar a falar... Enfim, todo mundo já sabe minha posição sobre o Lakers, eu já falei bastante a respeito, então quero escutar, obviamente, do Forlan, que é nosso convidado. E a primeira pergunta, assim, você lembra onde você estava? Como você recebeu a notícia do LeBron? Como é que foi? Pô, o LeBron vai vir pro Lakers. Eu não lembro exatamente onde que eu tava, mas eu lembro que eu fiquei bastante feliz, né? Como torcedor do Lakers, vendo a draga que o time tava. Só na época que o Lakers, Los Angeles tinha um time bom e um time ruim. E de repente, o time ruim era o meu. Falei, caramba, o que tá acontecendo? E foram temporadas aí que a gente tá sofrendo bastante. Mesmo o final já do Kobe... né, o Kobe já não estava conseguindo segurar o time do jeito que ele mesmo gostaria. Então ter o LeBron, ter o cara que é o número 1 do mundo, né, há controvérsias aí, mas eu acho que o LeBron hoje é o cara ainda, vindo pro seu time, pô, te enche de esperança. Você acha que agora a gente vai pelo menos pegar um playoffzinho aí, né, não ficar passando essa vergonha de toda temporada ficar fora do playoff, ficar só assistindo os outros jogarem. Então, me encheu de esperança na hora. Eu queria bastante que esses dias de glória voltassem. E o começo da temporada foi animador, né? Não era, é lógico, um time completamente diferente, mas a presença do LeBron ali dava uma garra, dava
uma esperança de que pelo menos o playoff a gente ia pegar, sei lá, em quinto. E era o que estava acontecendo. O Lakers chegou até em quarto. Até a contusão dele, né? Exato. 17 jogos fora. A maior da carreira dele, inclusive. E esses 17 jogos fizeram uma diferença bem grande ali pro scout do time. Foi a partir daquele momento que começou a ficar negativo, até chegar ele voltou no All-Star. E desde então, acho que tá 8-2, assim, tá bem feio no número de 2-8, né, no caso, a média do Lakers. E, enfim, esse ano já era de novo, né? Eu lembro, foi um domingo à noite que anunciaram, e aí, assim, anunciou o LeBron, e na sequência, coisa de uma hora depois, anunciaram o JaVale McGee, que era pivô do Warriors, o Lance Stephenson e o Rondo. Michael Beasley não foi nesse pacote? Michael Beasley veio alguns dias depois, e o KCP, que voltava, renovação do KCP por mais uma temporada. A reação da mídia na época foi, bom, vocês trouxeram o LeBron, mas aí vocês trouxeram esses caras, são caras que, além de serem caras meio irresponsáveis durante o jogo, Lance Stephenson principalmente, a principal característica dos times do LeBron, desde que o LeBron se tornou o melhor jogador da liga, é você monta um time com um monte de chutador de 3 e põe um LeBron ali que vai dar tudo certo. E o Lakers foi por um outro caminho. Na hora você não te levantou nenhuma... porque eu confesso que eu fiquei ressabiado, mas na hora você assinou o LeBron, você fala, não, eles devem saber o que eles estão fazendo. É exatamente o que eu pensei. Eu falei, pô, o LeBron não tá indo pro time pra carregar esse piano sozinho, né? Ele já fazia isso no Cleveland ali. Ele tá montando um time pra jogar junto com ele. Ele não vai... o cara já tá com 32? Fez 34 esse ano. Não dá pra ficar carregando esse piano sozinho o tempo todo. Então, eu imaginei que o time tava justamente sendo montado por ele, pra ele jogar junto com a galera. Pra justamente dar mais uma longevidade maior pra carreira dele. Um contrato de 4 anos, legal. Acho que dá pra montar esse time justamente pra fazer o time jogar junto com ele, não... Então, sim, a esperança era essa, né? Eu não parei pra olhar como você teve esse olhar aí. E aí, deixa eu uma outra pergunta, assim. O Lakers vem de 5 ou 6 anos fora dos playoffs, e aí você tinha uma outra administração que era o irmão da Jeannie Buss, que é a principal acionista do time. Como diretor de basquete, ele estava no cargo que hoje é do Magic Johnson, e o general manager era o Mitch Kupchak, e eles tinham um plano de reconstruir o time através do draft. Então o Lakers teve várias escolhas de draft bem altas, teve que pagar algumas escolhas por trocas feitas antes. No meio desse processo, a Jeannie Buss demite o próprio irmão e o Mitch Kupchak e traz o Magic Johnson e o Rob Pelinka, e aí a política vira e fala, nós temos que ter estrelas. O Magic Johnson, inclusive, fala em algumas entrevistas, acho que tanto na coletiva de apresentação quanto em uma outra entrevista que ele deu depois, que se o Lakers não tivesse 2 estrelas ao final dessa temporada, ele se demitiria. E aí a minha pergunta é a seguinte, o que você achou da contratação do Magic Johnson como vice-presidente de operações do Lakers, e 2, se você não acha que apostar apenas em estrelas é um risco desnecessário, porque você tem jogadores draftados em posições altas que você pode desenvolver. A gente viu o que aconteceu com o D'Angelo Russell no Brooklyn Nets, que ontem, inclusive, no jogo contra o Clippers, jogou demais. E era um cara Julius Randle também, né? Foi outra escolha alta que... o Julius Randle tem minhas restrições por conta da defesa dele e tal, mas ele é um cara que sabe fazer pontos, isso não tem como... Mas enfim, é um outro cara que tá rendendo bastante no New Orleans. O ponto é, essa aposta apenas em estrelas, você não acha que é um risco que não precisava ser corrido? Você pode fazer as duas coisas, como por exemplo, a gente tem um vizinho no mesmo prédio que joga o Lakers, o Clippers fazendo isso, desenvolvendo jogadores jovens e ainda assim mantendo o cap aberto para trazer estrelas. Pois a ideia de ter o Magic Johnson ali é muito boa pra qualquer fã, né? Qualquer fã vai falar, pô, esse cara, ele vestiu essas cores, ele vestiu com amor, né, o roxo dourado aqui, então ele vai fazer as coisas com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção. Mas essa ideia de ter um cara como... A gente sabe que um cara só não consegue ganhar nenhum jogo. Você precisa de ter, é um jogo de 5 contra 5,
Isso só na quadra, fora os reservas que entram e fazem toda a diferença. Então, assim, você tem que montar um time pra fazer isso acontecer, fazer esse jogo fluir. E daí acontece igual aconteceu com o Lakers, né? Tipo, o LeBron vai lá, sofre a pior contusão da carreira dele, a gente fica 17 jogos sem ter o cara ali dentro de quadra, o cara que seria o carregador de piano, e daí desanda. E depois vem uma infelicidade que acabou vindo ao público, de que a possível troca do time inteiro, abrir mão do time inteiro pra trazer o Anthony Davis, que acabou não dando certo, e daí o time tá desmotivado, o time tá completamente travado, não tem... Com toda razão, porque o empresário do LeBron tentou trocar todo mundo, e como é que você divide o vestiário com o cara depois, assim, eu acho que os jogadores jovens do Lakers têm toda a razão de se sentir desmotivado, porque você vira um negócio, uma peça. Uma peça inútil, né, tipo, você mostrou ali que a qualquer momento você pode ser trocado por alguém que tenha mais experiência que você e você aceitou jogar pelo Lakers quando você foi draftado justamente porque você acredita nas cores, você acredita na tradição do que é o Lakers. Então, quando isso acontece, essa desmotivação é clara. Você vê no jogo de ontem mesmo, o jogo contra o Knicks, teve um timeout que o LeBron tava sozinho no banco durante o timeout, tipo... Pô, o cara mais experiente, ele tinha que estar junto com o time ali, ajudando a montar a jogada, a montar a defesa ou o ataque, não lembro o que era agora naquele momento. Mas é isso, é a mesma coisa que a gente estava falando aqui do Durant. Não dá pra um cara desse estar separado. Tipo, esse cara, ele é a figura central, ele é o cara que precisa passar a experiência que esse time não tem ainda. E quando você vê o cara separado ali, a gente começa a pensar, inclusive, como que vão ser as próximas 3 temporadas que ele tem ali no Lakers. Que é uma pergunta que Gente, peraí que acabou a minha pipoca, vou pegar a próxima. Não, é uma das perguntas... Pega uma doce agora. Eu vou... E o Anthony Davis count aqui 2 nesse episódio já. Então eu acho que a gente tem que ter um jingle. Vai explicar pro Forlani que o Anthony Davis é tipo o muso do nosso programa. Ele sempre aparece em algum momento. E a gente na introdução, assim, na chegada, a gente falou que a gente foi cobrado no episódio anterior porque a gente não falou nenhuma vez dele. Né? Então esse aqui. E aí, enfim, só prosseguindo aqui, tem algumas outras perguntas que eu quero fazer, mas basicamente assim, quando que você sentiu que essa temporada ia azedar? Que você falou, putz, agora não vai dar. E de quem você acha que é a culpa? Se é que você acha que existe um culpado, alguém que você pode apontar e falar, bom, pra mim a temporada azedou por conta da lesão, enfim, mas quem que você acha que foi o culpado? Não vou colocar como culpado, mas o Leite começou a desandar justamente na lesão, né? A partir daquele momento, o time começou a... Viu que não dava conta de jogar sem o LeBron. Acho que o time estava muito dependente do LeBron. Isso não pode ter acontecido um erro de montagem de elenco? Também, né? Tipo, falta um equilíbrio. O Lakers estava em 4º quando ele se machucou, foi isso? E quando voltou ele estava em 10º. Ele estava em 8º ainda. Ainda estava dentro, mas estava já caindo. Eu acho que essa queda talvez, com um elenco melhor montado, a queda não teria sido tão grande, né? Uma queda pequena, talvez a volta do LeBron conseguisse meio que manter, digamos que de 4º para 6º, ficasse ali no meio do bolo, aí meio que ia ganhando uma, perdendo uma até o final na volta do LeBron, talvez desse pra contornar e manter a vaga nos playoffs. Eu acho que o erro da montagem no time, que é o que a gente mais tá batendo a tecla desde os primeiros episódios aqui do Big Shot Pod, foi a tônica dessa queda do Lakers. E eu acho, na verdade, que o problema do Lakers, infelizmente, é um pouco maior, é um pouco mais estrutural. Eu acho que os maiores culpados, na minha opinião, é a própria dona, Jeannie Buss, porque eu acho que ela contratou o Magic Johnson sem entrevistar nenhum outro candidato. Todo time, quando o executivo principal do basquete é demitido ou se aposenta, enfim, quando ele sai e você vai contratar um outro, você entrevista vários candidatos. Ela contrata o Magic Johnson de uma maneira, inclusive, bastante sorrateira, porque eu lembro, foi 2 temporadas atrás, um pouco antes da trade deadline, ela anuncia no mesmo documento a demissão do Mitch Kupchak e do Jim Buss e a contratação do Magic Johnson. Ela não entrevista ninguém. O Luke Walton, que foi uma contratação do Mitch Kupchak, também foi contratado sem que o Lakers tivesse sequer entrevistado qualquer outro técnico. Eu acho que existe um problema de operação. O Lakers hoje tenta viver da reputação do que é o Lakers, das glórias que a franquia tem, enfim, que vão ser para sempre dela, só que eles não operam como uma franquia profissional. O Magic Johnson foi contratado não pela habilidade dele de ser um executivo de basquete, né? Apenas pelo jogador que ele foi, por tudo que ele representa no Lakers. Quem acompanha o Magic Johnson, a torcida do Lakers tem feito muito isso recentemente, resgatando tweets antigos do Magic Johnson, elogiando os jogadores
absolutamente horrendos. Porque ele vê um jogo do cara e fala, fulano pode ser o novo, e aí faz uma comparação esdrúxula. Enfim, ele nunca deu mostras de que ele seria um bom executivo de basquete. E eu acho que, embora ele tenha, sim, alguns acertos, eu acho que o fato de ter conseguido trazer o LeBron não foi apenas porque o LeBron queria estar em Los Angeles. Eu acho que também tem mérito dele aí. Mas eu acho que ele montou errado, e aí, então, a culpa, ela vem de cima para baixo. Ela começa na dona, que contratou um executivo de basquete e um general manager sem entrevistar mais nenhum outro candidato, apenas pelo que eles representavam. O Pelinka, pra quem não lembra, era agente do Kobe Bryant. E aí, daí pra baixo, o Matt Johnson e o Pelinka montaram o time errado. Então, eu acho que o problema do Lakers, infelizmente, não é só o elenco, é um pouco mais estrutural, né? Eu acho que, de verdade, se você perguntasse pra mim o que eu acho que precisaria acontecer pro Lakers, que seria bom, mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, é o Lakers ser vendido por uma outra pessoa. É que a família Buzz, o pai da Jeannie Buzz, era um dos... Super querido, né? O Dr. Jerry Buzz, um dos maiores donos de franquias da história, enfim. E pra terminar, então, eu queria só perguntar o que você acha, o que seria uma off-season de sucesso pra você, pro Lakers, pra próxima temporada, e o que seria o pior cenário? Difícil isso, acho que assim, terminando do jeito que tá agora... Primeira escolha no draft, na loteria. Isso seria... com 3%. Aliás, um comentário rápido que eu vi hoje. O Paul Pierce deu uma declaração, Paul Pierce que jogou no Boston, então, mas perguntaram pra ele num programa que acho que da ESPN americana, enfim, o que ele faria se ele fosse o manager do Lakers, se o Lakers, por alguma razão, desse a sorte de conseguir a primeira escolha, porque a possibilidade em percentual é bem pequena nesse momento. Ele respondeu, eu trocaria o LeBron. Aí todo mundo olha pra ele com aquela cara assim, ele vira e fala assim, eu tenho o LeBron por mais 3 anos ou tenho 15 anos de Zion Williamson. É pra se pensar. Enfim, mas... Inclusive os boatos eram de que o próprio LeBron tava com a cabeça dele à disposição depois de que todo esse problema veio à tona, né? De que justamente você tem o time inteiro que tá puto com o cara, é mais fácil trocar um. Tu acha que o LeBron se arrependeu de ir pros Lakers ou na cabeça dele já tava mais ou menos planejado? Não, o primeiro ano vai ser realmente meio ruim, a gente não tem como montar um time tão forte. A partir do segundo ano a gente vai tentar trocar algumas peças, trazer alguns free agents. Será que ele se arrependeu ou tudo isso estava no plano dele? Eu imagino que ele não achava que ele ia ser campeão no primeiro ano do Lakers, mas a ideia dele era com certeza continuar a estar no playoff, como ele faz desde do terceiro ano dele na NBA jogando, e mesmo perdendo, tipo, mantendo essa tradição dele de jogar playoff. Tá fora dos playoffs, com certeza é uma coisa que ele o deixa bem puto. Eu acho que ele tinha na cabeça dele que isso poderia acontecer, porque o time do Lakers não é um cenário absurdo que aconteceu, era uma das possibilidades. Era um monte de jogador jovem. Eu acho que pelo fato da maneira como as coisas aconteceram, todos esses jogadores já estavam apalavrados com o Lakers. A hora que o LeBron anunciou, o médico foi lá, conversou com o LeBron, falou, se a gente assinar com você, a gente vai assinar esse, tanto que no intervalo de 1 hora depois anuncia. Então, eu acho que todas essas contratações passaram pelo LeBron, ele aprovou Sim. todas, e eu acho que assim, se ele achou que isso não podia acontecer, ele é uma pessoa absolutamente sem nenhum... falta um pouco de bom senso, porque isso era sim uma possibilidade. Eu acho que ele não esperava que fosse tão ruim, mas a possibilidade de não jogar playoffs, eu acho que ele tinha que ter considerado antes. Eu acho que ele não se arrependeu, porque eu acho assim, principalmente depois que o Warriors assinou com o Cousins, eu acho que todo mundo olhou e falou assim, bom, os caras vão ganhar de novo esse ano, então esse ano é um ano meio que morto, e aí a gente viu que não é bem assim, mas enfim, eu acho que vamos ver o que acontece. E uma pergunta pra vocês, e o técnico? Caiu. Quem pode assumir? Bom, os nomes especulados que muito se fala são o Jason Kidd e o Mark Jackson, que eu não gosto, e eu acho que são especulações bem genéricas, eu acho que não vão ser nenhum desses. Já se falou do Ty Lue, que foi técnico do LeBron no título pelo Cavs. Tem um outro cara que tá me fugindo o nome. Um nome que eu gostaria era o cara que iam entrevistar, depois que entrevistaram o Luke Walton, que é um assistente italiano do Spurs, que já tá lá no Spurs há muito tempo, que é o Ettore Messina, que já foi consultor do Lakers, inclusive, em 2011, em 2012 ele foi consultor do Lakers, ele já tá com o Popovich há acho que 4 anos,
E ele ia ser entrevistado, o Lakers entrevistou o Luke Walton, ia ser entrevistado, acho que daí 2 dias, e aí o Mitch Kupchak não quis esperar e já contratou o Luke Walton, que é um outro nome que eu acho interessante. Mas tem alguns nomes, o Jerry Stackhouse parece que faz um trabalho muito bom pelo time do Toronto, e ele é muito próximo do Brandon Ingram, é meio que uma mentor, eles são da mesma cidade, enfim, tem alguns nomes interessantes aí. Mas o Walton já caiu, não tem a menor dúvida que ele vai ser demitido assim que acabar a temporada. Só voltando, respondendo a que você estava falando naquela hora, fazendo um paralelo aqui com futebol, só trazer nomes grandes, você vai ter que também grandes contas, né? Tipo, você vai ter que um salário, embora tenha o teto, tipo, você tem. Vai ser mais caro do que justamente você trazer pessoas, trazer a galera, trazer os rookies, trazer galera menos custosa, digamos assim. É tipo o Palmeiras de hoje em dia. E ter fazendo outro paralelo com o futebol, você ter o Magic ali, é como o São Paulo trazendo o Raí para ser o diretor de futebol. Uhum. São cargos importantes, são pessoas importantes para a história do clube. Mas não garante nada, né? Exato. O fato do cara ter sido um grande jogador não significa que ele vai ser um grande executivo, grande inclusive, técnico. Tem péssimos jogadores que se tornaram bons técnicos e bons managers. A maioria, inclusive. A maioria dos grandes técnicos hoje não foram grandes jogadores. Uhum. Só o Zidane. Zidane se salva. Está de volta. Sim, Zidane. Mas é isso. Então, Lakers mais uma vez. A gente aí passando por esse momento triste aí na história do Lakers e principalmente dos nossos amigos aqui na frente. Nem me vale. O Gui aqui tá parecendo aqueles gifzinhos de gatinho pedindo aquele afago gostoso. Mas ano que vem aqui no Big Shot Pod, essa mesma época, a gente vai estar aqui falando outras coisas sobre o Lakers. Espero que coisas boas. Ou provavelmente não, mas espero que sim. Episódio passado, a gente trouxe aqui como pauta uma coisa sobre saúde mental dos jogadores. Como os jogadores estavam se sentindo, o que estava acontecendo fora de quadra, que também podia influenciar a quadra. E a gente vai falar agora de uma coisa que acho até legal o Forlani estar aqui, porque acho que tem um paralelo muito com a cultura pop, que é os fãs tóxicos. O que está acontecendo, como as pessoas estão perdendo um pouco o limite ali, principalmente de falar com alguém. Então essa história que a gente vai falar foi no jogo de segunda-feira passada, então a gente estava logo depois que a gente gravou o episódio. O OKC, ele ganhou do Utah Jazz. E o Russell Westbrook, ele foi filmado discutindo com um casal de fãs. E principalmente, esse vídeo ficou bem famoso porque ele foi pego ameaçando tanto o homem quanto a mulher dele ali, que tava lá. Mas depois que o incidente eles foram atrás do que tinha acontecido e viram que esse casal eles falaram coisas bem racistas pro Westbrook ali no meio da quadra. E acho que isso tem a ver muito com o que a gente tava falando sobre esse limite, né? Sobre como você vai jogar bem, sendo que do lado de você tem um cara xingando você pela cor da sua pele, assim. Pra vocês, Forlani, você que tá vindo da cultura pop, essas coisas, acabou de estrear Capitã Marvel, já teve isso. Como é que você acha pra você o que tá acontecendo, assim? Se tem alguma coisa que dá pra fazer? O que você acha disso tudo? Cara, o mundo tá muito complicado. A gente vê que cada vez mais você quer tá certo e o outro tá errado, né? Falando aquele palavrão Dane-se. aqui. Dane-se. E isso traz realmente problemas. Enquanto você não aceita que você tem que ouvir o outro lado, enquanto você tem que ver e estar, se colocar na pele da outra pessoa, né? A tal da empatia, sim. Só vai piorar. Colocando ali no mundo pop, a gente teve aí recentemente alguns casos como o da própria Capitã Marvel, que antes de estrear sofreu um ataque, entre muitas aspas. Não tô querendo colocar um paralelo com o que aconteceu com o Westbrook, tá? Mas a Brie Larson, ela é uma feminista, super ferrenha. Ela é a Capitã Marvel, protagonista do filme. E em alguns fóruns de pessoas que acham que o feminismo é uma coisa errada, o que eu já não entendo, começaram a fazer ataques ao Rotten Tomatoes para baixar a nota da Capitã Marvel no Rotten Tomatoes. Ou seja, você entra lá no site e fala assim, esse filme vai ser uma porcaria,
simplesmente porque tem uma feminista lá como protagonista. Teve o caso da Leslie Jones, né, no Ghostbusters, no último das meninas, que foi exatamente pelo racismo. Além das mulheres, teve o racismo específico contra a Leslie Jones, né? Contra ela. E também teve, recentemente, falando de um filme brasileiro, uma coisa bem parecida, só que não foi no Rotten Tomatoes, foi no IMDb, os brasileiros entrando pra colocar estrelinhas negativas no Marighella, filme do Marighella, depois que o Wagner Moura, lá em Berlim, ele criticou duramente o nosso ilustríssimo senhor presidente da República. Então, a gente vive um momento complicado, não só na cultura pop, também no esporte, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos com o Trump também. E isso tende a piorar. Infelizmente, parece que essas pessoas, depois que você vê que tá no poder um cara que pensa igual a você parece que você tá mais certo. E isso tem causado problemas em todos os lugares. E tem coisas até o pessoal tá tentando fazer, né? Então esse casal, ele foi proibido de entrar ali na arena pra sempre do a Jazz. A atuação da dona do Jazz foi absolutamente exemplar. Baniu a mulher, o rapaz, não sei, o rapaz. Foram os dois, acho que anunciaram hoje. Mas isso foi teve um segundo cara banido. É o caso do ano passado. Analisaram por vídeo um jogo dos playoffs do ano passado. O quarto jogo do ano passado. Contra o OKC também. Contra o OKC e baniram também for live esse segundo torcedor. E aí ela deu uma declaração onde ela falou, nós não somos uma comunidade racista, etc. A atitude dela foi absolutamente exemplar. Sim, mesmo assim, o Westbrook, ele tomou a multa, né? De $25 mil da liga por ter falado palavrão. O que foi? Ele fala eu acho errado isso. Eu acho errado. Ele é xingado. Em primeiro lugar, ele não falou pras câmeras. Alguém sentado na primeira fileira tava filmando ele conversando com o torcedor. Se ele não estivesse filmando, possivelmente ele não tomaria essa multa, lógico. E possivelmente isso já aconteceu diversas outras vezes, só que nunca ninguém ficou sabendo porque não foi filmado pra alguém que tava na primeira. O Russell Westbrook não é a primeira vez que acontece com ele. Ele tem alguns episódios, ele que já é um cara mais explosivo. Eu até acho que ele, dentro das possibilidades, ele se controla bem. Ele teve um episódio de um senhor que deve ter uns 60 anos de idade que mostrou os 2 dedos no meio pra ele. Isso ficou super conhecido, virou meme. Tem um GIF. Tem um GIF que o senhor mostra os 2 dedos no meio pra ele e ele não tem absolutamente nenhuma reação. Não faz muito tempo, um torcedor da primeira fileira, ele entrou na quadra e deu um bump no Westbrook num pedido de tempo, que acho que o time dele tinha feito alguma cesta. O Russell Westbrook olhou pro juiz e não fez nada. Ano passado, no jogo contra o OKC, ele bateu no celular de alguém que enfiou o celular na cara dele ou alguma coisa assim. Eu acho que dentro da medida do possível, dentro de tudo que ele é provocado, eu ainda acho que o Russell Westbrook, ele tem um comportamento... Não ele podia adequado. Ser o Cantona, né? Ele poderia ser muito pior. Ele podia ser o Cantona assim. Quando ele viu o fascista e jogou aí. Por isso que eu acho que a multa não é justa. Tu tá cruzando com alguém na rua, essa pessoa te dá um soco na cara. Aí tu vai lá e responde com um soco na cara. E os dois são punidos da mesma forma. Não. Quem tomou o soco na cara não tem. Eu não quis estar naquela briga. Ele deu o soco porque ele tomou o primeiro. Eu acho que deveria ser um tratamento. Ele bate nessa tecla. Que os jogadores poderiam ser mais protegidos em algumas circunstâncias. E talvez esse fosse o caso da NBA. Não pegar mais pesado com o torcedor do Jazz, porque pegaram pesado com eles tendo sido banidos das quadras. Mas também não vou dizer de amenizar o Russell Westbrook, que incentivaria os jogadores a falar essas coisas. Mas ter um direcionamento talvez um pouco mais... Eu acho que essa multa, eu não teria dado a multa, também acho que ele... Foi uma ofensa racista, sabe? Se fosse qualquer tipo de ofensa, ele tivesse falado alguma coisa e tomado uma multa, eu ia falar, ok. Mas eu acho que, assim, o que a Liga quis mostrar com essa multa não é nem que o que ele fez foi errado, mas é mais porque não pode virar regra. Eu acho que o raciocínio da Liga é essa. Como é que você julga qual que ofensa você pode deixar o cara responder e qual ofensa você não pode? Quem é que delimita essa linha? Então, eu acho que a Liga é que nem quando eu era pivete, brigava com a minha irmã e ficava os dois de castigo, sabe? Ainda que você estivesse certo, teu pai não pode... Ele tem que mostrar que a atitude como um todo é errada, não que você está certo e que a sua irmã está errada. Eu acho que a Liga... eu não teria dado essa multa, também acho que por ter sido uma ofensa racista, eu entendo absolutamente a reação dele, mas eu acho que o raciocínio da Liga foi esse. E eu acho que a Liga também tinha que ter
eles estão muito expostos mesmo, assim, principalmente no basquete, onde você tá literalmente perto, né? próximo dos... Sei lá, se o cara, se o torcedor fosse doido e quisesse atravessar ali pra brigar, obviamente que tem segurança ali, mas talvez ele até conseguisse. Já teve o caso clássico da briga do Ron Artest, que subiu na arquibancada, enfim. Eu acho que a liga... Eu entendo o raciocínio da liga, embora eu não concorde. Eu acho que... E tem, acho que um questionamento que na NFL já tá muito forte disso, dos jogadores virem de lugares mais pobres, né? Como a gente falou aqui no episódio passado. Só que quem assiste, os donos, são brancos e ricos. Então tem sempre já uma questão racial ali muito forte. Então, na NFL tem o Kaepernick, que representou aqui, né? Que é a figura que você mostra isso. E na NBA, isso é muito visualmente visto, assim. Se não for um jogo do Lakers e você vê o Spike Lee na beira do campo, né, da quadra... Do Knicks. Do Knicks, mas ele vai sempre nos jogos quando ele coube, né? Então o Knicks que ele torce, mas ele ia bastante ali. Se você não tá vendo um jogo ali e o Spike Lee tá lá, é muito raro você ver alguém negro do lado. Então você pega alguém que é um branco que tem outras questões de racismo aí, né, que não vamos entrar aqui. Mas eu fico imaginando muito esse moleque, como é o Westbrook, que veio de um project, que veio de um lugar menor, venceu na vida, e mesmo assim, ele sendo um jogador de um time da NBA, mesmo assim o cara, ele é humilhado da mesma maneira que ele estava sendo humilhado lá atrás, por alguém que tá ganhando muitas vezes, tipo, 1/3, 1/5 do que ele ganha, muito menos do que ele tá ganhando ali, pra jogar aquele jogo. Então acho que tem muito esse questionamento forte de como... Esse equilíbrio, e quanto esse equilíbrio ele vai se manter, que na NFL ele tá muito frágil já, você vê que sempre tem um questionamento, toda a temporada tá ficando cada vez mais frágil de jogador ameaçar greve. A conversa tem sido muito frequente, mas eu fiz eu dei uma olhada aqui, na NFL atualmente acho que você tem 3 ou 4 técnicos negros de 32. Sim. Aliás, são 4 ou 5 agora, se eu não me engano. Na NBA você tem mais técnicos negros, você tem até alguns GMs que são negros, mas donos de franquia, apenas um, que é o Michael Jordan. Quer dizer, apenas o maior jogador de todos os tempos. O cara precisou ser o maior jogador de todos os tempos para ser dono de uma franquia. Esse é um debate que rola muito no esporte americano atualmente. Na NFL, de fato, é mais intenso porque a divisão é muito mais clara entre brancos, donos de franquia, e na NFL, se eu não me engano, são apenas 2 donos de franquia que não são brancos. Um é o dono do Jacksonville Jaguars, que ele é indiano, se eu não me engano. O dono do Sacramento Kings é indiano. E aí tem uma mulher que eu acho que é de origem asiática, que eu não lembro agora qual que é a franquia. Então, mas acho que tem esse questionamento e acho que é legal trazer, porque isso, como a gente falou na semana passada, também influencia na quadra. Não, né? Só mais um fato que aconteceu. Eu citei alguns fatos com o Westbrook, acabei de me lembrar mais um, não faz muito tempo, algumas semanas atrás, pra mostrar que os nervos estão meio que à flor da pele o tempo inteiro. Um desses jogos, eu não me lembro contra quem foi, o Westbrook fez alguma jogada no ataque, quando ele tava voltando, alguém sentado numa das primeiras, na primeira fileira, bateu nele, deu um tapa nele, encostou nele. Ele se virou furioso, quando ele viu, era um menininho de 10 anos de idade. E aí quando ele viu e percebeu, ele foi falar com o pai do menininho que tava do lado dele e falou algo do tipo, fala pro teu filho não encostar nos jogadores, porque não se encosta em jogadores durante uma partida. Mas poderia ter sido um caso, talvez se ele se virasse e visse um homem de 40 anos mostrando o dedo que nem aquele senhor mostrou pra ele, talvez virasse alguma coisa mais séria do que foi essa conversa. Até acharam bonito ele, elogiaram a postura dele depois falando com o pai do menino, mas talvez poderia ter sido algo mais grave que nem foi nesse episódio lá em Utah. Mas indo para um outro lado aqui, é interessante como um caso como esse que o Westbrook sofreu também pode atrapalhar inclusive a temporada dele, né? O jogo dele nesse fim de semana contra o Warriors, ele tava em outro lugar. Ele tava quando eu desliguei a TV, ele tava 1 de 15. Eu não sei se ele piorou. Fez 7 pontos. Então ele não fez muito mais depois que eu desliguei. Ele fez 7 pontos no jogo inteiro. O Klay Thompson acabou com ele. Inclusive, ele sofreu. Teve uma bola no ataque que o Klay Thompson simplesmente acabou realmente com ele. Daí, na volta, ele pegou, ele deu uma ombrada. Fez uma falta técnica, a 16ª falta técnica dele nessa temporada, e tá suspenso no próximo jogo contra o Heat. É verdade. Então, quer dizer, ele pegou.
Entendeu? É um caso que, assim, a gente estava discutindo aqui sobre o racismo. É realmente uma coisa ridícula e você vê como isso pode atrapalhar a temporada do cara, porque você tá vendo, tá sofrendo uma coisa por ser quem você é. E da sua torcida, isso que é o pior ainda. Não, da torcida no caso do adversário. Do adversário, mas quantas pessoas ali estão ali do lado, ouvindo e te xingando num nível muito absurdo. E as estrelas do jazz são negros também. Exatamente. É isso que é mais... Cal Malone, uma das maiores de todas. Não, atualmente, né? É o Donovan Mitchell e o Gobert. Gobert, que é negro. Então, acho que é esse questionamento que a gente fala bastante que a gente tá querendo trazer pra mostrar como o jogo é uma coisa que é muito maior. Que, como o Forlani falou aqui, você tá falando de uma coisa... A gente falar do jogo, falar do como o cara tá performando. Semana passada a gente trouxe a saúde mental, como o cara tem que estar focado em muitas outras coisas ao mesmo tempo. Ele tem que estar focado no comercial da Nike, tem que estar focado nos filmes que a gente vai falar agora, em coisas que ele tá fazendo fora de quadra, e ainda na quadra, dia sim, dia não, lá ele tem que performar. E aqui, dessa vez, é isso. Como é que você... Eu fico imaginando... Como a gente já falou com o Vavo aqui, você tá performando, você tá focado, você tá vendo o jogo, você tá pensando na defesa, no ataque, e aí chega aquele cara te xingando. E você, naquele momento, é o momento que você ouve. Como é que você volta a focar, sabe? Como é que você volta? E é um negócio que você não pode fazer nada, assim. Ninguém tem culpa pela cor que você nasceu. E não tem que ter, a gente é uma raça só. A gente é um DNA só de todo mundo. Então não tem que ter essa diferença. E num esporte que os negros... Hoje é o contrário, né? Tipo, você conta os brancos em quadra quase do que os negros. Apesar dos pesares, é uma coisa que desde o início da NBA, quando demorou anos pro primeiro negro ser draftado, eles jogavam em outras ligas, que não era a liga principal. Demorou mais um tempo pro primeiro negro estrear na NBA, demorou mais um tempo pro primeiro negro pro Hall da Fama da NBA, que foi o Bill Russell, que não foi na cerimônia em respeito aos outros negros que ele achava que tinham. Quando eles mudaram as regras por causa dos negros, que eles começaram a jogar, né? Enfim, é uma coisa que vem de muito tempo e que vem melhorando, se é que podemos dizer assim, com o tempo, e a gente fica muito triste, eu imagino que todo mundo fique triste quando vê que volta e meia esses episódios voltam a acontecer. E acontecem não só no basquete, quando no futebol a gente sabe, vira e mexe na Europa, você na tem Europa jogador, hoje em dia, enfim. né, com o leste europeu, o que tá acontecendo na Itália. Eu fui no jogo, só pra fazer um paralelo, eu viajei pro Peru em 2012 e eu criei num jogo de futebol do Campeonato Peruano. Eu fui num jogo completamente aleatório, eu era o único que tinha na cidade. Era Sport Boys, que é um time que veste rosa lá, que é tradicional por causa disso, e não me lembro contra quem. O outro time tinha um zagueiro negro. Todo mundo era latino, tipo, cor parda, tipo Marcel, e tinha um cara que era negro. Cada vez que ele pegava na bola, o estádio inteiro fazia barulho de macaco, durante 90 minutos. Como é que você foca? Qual a sua razão de fazer aquilo? Dos times brasileiros em Libertadores, eu, inclusive, era o único cara branco naquele era todo mundo, aquela cor de latino, de peruano clássico. E eu era o único cara branco e eu perplexo, assim, falando, eu não acredito que isso é normal. Tá todo mundo fazendo barulho de macaco o jogo inteiro e o cara dando risada, né? E o cara jogando, tipo, o cara não fez nenhum gesto de volta, cara. Mas enfim, durante o jogo inteiro, eu achei um absurdo aquilo. Então, embora a gente tenha casos no Brasil, eu nunca tinha visto algo tão... Então, acho que esse questionamento pro, talvez no off-season, Furlani voltar, a gente falar sobre os fãs tóxicos, como isso tá tomando conta, como isso, acho que isso aqui é uma pauta um pouco maior, que a gente pode falar quando não tiver tanta pauta de jogo aqui, mas porque pra gente pensar nisso, quando a gente estiver falando com um cara no Instagram, quando a gente estiver do lado do nosso ídolo, quando a gente estiver comentando alguma coisa, dá pra comentar sobre tanta coisa, dá pra reclamar de tanto jeito, porque você vai focar nesse tipo de coisa, porque você vai levar esse cara nesse ódio. Então, acho que é isso, acho que é legal a gente trazer essas pautas, a gente ficou muito feliz como foi recebido a pauta da semana passada por vocês, e plantar essa semente aí, né? Pra todo mundo repensar tudo isso. Mas pra amenizar as coisas aqui, o que a gente falou aqui do off-season, o que os jogadores andam fazendo fora das temporadas, muito jogador aí tem virado astro do entretenimento. Como se o NBA já não fosse suficiente entretenimento. Tem muito jogador aí, desde os primórdios até hoje em dia. Os jogadores fazem filmes, vão pra Hollywood. Então a gente não podia deixar a presença ilustre aqui do Forlani pra gente fazer um top 5 de filmes de basquete e trazendo também, porque o grande LeBron vai estrear aí uma sequência de um dos grandes filmes de basquete da história, eu uso dizer, que a gente não pode mais cantar a música tema desde a semana retrasada. Então a gente não, a gente não pode cantar o R. Kelly, né? Tipo, o cara foi preso por pedofilia, a gente não compactua com esse tipo de coisa nesse podcast. Então a gente pode, porque a música... Aí é outro questionamento, que é a obra e o criador, né? A obra e o artista.
Mas, Furlani, vamos lá. Vamos começar com a sua lista que você trouxe, que a gente pediu pra você fazer com todo carinho. Obrigado por ter feito a lista pra gente. Na sua opinião, os 5 maiores filmes de basquete. Vamos lá. Separei aqui em primeiro lugar. Acho que não vou colocar em primeiro lugar. Não vou colocar em primeiro lugar, porque, na verdade, eu não consigo dizer qual daqui é o que eu mais gosto. Tá. Separei 5 filmes. Então vamos lá. Na verdade, separei 7. Mas enfim. Você quer fazer um 7 que aí vira quase um playoff? Vamos assim, ó. Um filme que tá na lista, mas eu não assisti, por isso que eu não vou recomendar, mas eu recomendo assistir. Inclusive, eu vou assistir. É o He Got Game. Tá. Filme do Spike Lee com o Denzel Washington. Eu assisti e é sensacional. É sensacional. Ray Allen novinho, assistam que é foda. É bem legal. Agora vamos então pro top 5 aqui. Acho que Space Jam é um filme que tem que estar na lista de qualquer fã de basquete, fã de filmes. Menos pela história em si, que é uma história até meio boba, ela é infantilizada, mas pô, tava lá o Michael Jordan. Sim. O Michael Jordan é o maior jogador de todos os tempos. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um cara tão completo quanto era Michael Jordan. Ele era competitivo, ele não gostava de perder nem no par ou ímpar ali, quanto mais perder pra Alien, certo? Então, eu acho que pela figura do Jordan ali, batendo bola com perna longa. Tem o Bill Murray. Tem Bill Murray. Qualquer filme que tem Bill Murray sobe na categoria aqui. Sobe umas posições, então esse é um filme que precisa estar em qualquer lista de fã de basquete, até porque a gente vai ter uma sequência em breve com o LeBron, como a gente estava falando aqui. E só a tá piada... pra 2000 e... Acho que é 21? Verão 2021? Acho que é 21. Acho que é 21, Acho que é isso mesmo. Ele tem os playoffs pra gravar agora, só tô provocando o Gui aqui. Ele vai ter mais tempo pra se preparar, mas ele tava imaginando justamente que ele deve rodar agora no verão. Deve rodar agora, que é um ano e pouco. Depende de quem vão ser os monstros, né? Quem vão ser os jogadores. Vai estar nos playoffs, não vão estar? Depende. Mas assim, você acha que... Só falando do Space Jam aqui, você acha que essa temporada ruim dele pode impactar tanto o resultado criativo quanto o resultado comercial de um filme desse? Pode impactar, né? Porque o LeBron, ele tem uma carreira interessante, se você pensar que quando ele chegou no Cavs, direto do colegial, certo? Ele pulou o basquete universitário, chega muito bem, chega forte. Na terceira temporada, ele já consegue levar o Cavs, que era um time mediano pra fraco, pros playoffs. Lógico que não sozinho, mas desde então ele vai crescendo, até que ele faz a troca dele, saindo de Cleveland, indo pra Miami, justamente em busca do primeiro anel dele. E deu certo. Ele foi lá, conseguiu o título, daí quando ele volta pra Cleveland, ele volta nos braços do povo. Todo mundo... Eu tinha birra, quando ele trocou o Cleveland pro Miami, eu tava lá na fileira dos que xingou o LeBron de mercenário e tudo mais, só que eu me curvei ante o poder todo dele quando ele tava jogando em Miami. Eu acho que ele jogou pra caramba, eu parava pra assistir os jogos do playoff do Miami, que era realmente sensacional. Eram jogos que dava gosto de assistir. Quando ele volta pra Cleveland, ele volta fortíssimo ainda, e consegue levar o Cleveland ao seu título também. E ali ele se tornou o cara que hoje é o número 1, na minha opinião. Então, essa temporada no Lakers é uma temporada que vai deixar esse gosto amargo. Sim. E se realmente ele perdeu ali completamente o vestiário, o time rachou, e ele não conseguir imprimir essa liderança dele e fazer esse time voltar a vencer, isso pode atrapalhar, sim. Tipo, ele continua sendo um monstro, mas continua sendo um cara muito forte, carismático, um carisma que foi moldado com muito treinamento aí de PR. Ele era um cara muito bom. Ele era um cara que ninguém gostava dele, e hoje ele é uma das melhores entrevistas sempre, porque ele sabe muito bem como tratar a imprensa. Ele conseguiu virar isso. Sim. Né? Coisa que a gente vê, o Cristiano Ronaldo também conseguiu fazer, e o nosso ídolo maior aqui, o Neymar, ainda tá jogando Fortnite. Mas enfim, eu acho que pode atrapalhar.
Se ele não conseguir recuperar esse status de campeão, isso pode atrapalhar. Sim. Na bilheteria futura aí. Então veremos aí. Tô curioso pros outros filmes. Então vamos lá. Vamos lá. Próximo. Um outro filme que eu gosto bastante, desde que eu assisti, eu pirei, é O Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Homens Brancos Não Sabem Enterrar. esse tinha que Eu acho que muito esse eu bom. colocaria em primeiro, se fosse um top. Não é isso. Não, eu entendi que não é um ranking. Talvez fosse. Eu acho que O Woody Não Harrison ali brilhando. Pelo menos pra que marcou em mim, eu acho que seria o primeiro o Woody colocado. Harrison e o Blades. O Wesley Snipes. Wesley Snipes, sim. Os dois, tipo, o Woody Harrison fazendo o branco, o bobão, que chega na quadra, dando aquela panca de que não sabe o que tá fazendo ali, de repente ele tava só enganando, o cara jogava pra caramba e tal. O nosso E os público dois- é mais jovem, esse filme é de 92, É de 92. tá? Mas ó, vale a pena. Vale a pena. Eu assisti no VHS. Eu também. Aliás, uma curiosidade, eu já fiz cesta de 3 lá em Venice, tá? Só um parênteses aqui. O cara tava batendo bola, falou, Humble brag. deixa eu dar um chute aí, daí eu peguei, dei um chutezinho ali. No nosso campeonato, cagada, Big Shot consegui. Pod de 3, tá convidado já. Consegui na sorte ali, consegui acertar essa daí. No nosso... Aí no meio da temporada a gente vai fazer eventos aí pros nossos convidados. Já tá convidado. Aliás, esse dia em Venice era a minha primeira vez fora, foi a minha primeira viagem pra fora, e tinha, eu lembro, é muito claro na minha cabeça, tinha um desenho do Kobe. Kobe tava chegando lá em LA, tipo, era um outdoor bem grande dele, com Adidas ainda na época. Olha. Bem legal. Terceiro, talvez esse fosse o meu filme número 1 aqui, O Diário de um Adolescente. Que em inglês é Basketball Diaries, Sim. com Leonardo DiCaprio. Novinho Naquele de momento, tudo. Jovem de tudo. novíssimo. Naquele momento, eu falei assim, porra, quem acha que o Leonardo DiCaprio é só Titanic, né, precisa voltar e assistir Basketball Diaries. Ali ele já tá dando um show de interpretação e mostra realmente o peso todo das drogas e como o basquete pode ser uma coisa pra te levar pra cima, pra te tirar do mundo das drogas, que é uma coisa que acaba acontecendo com muita gente, né? Então, Basketball Diaries é um filme que eu gosto bastante. Diário de um Adolescente Português é um filme de 95 também. Dá pra pegar no VHS também. Vai na sua locadora mais próxima. Aí, eu achava que o Titanic era velho aí, ó. Filme antigo, né? Filme antigo. Vamos falar de uns filmes mais recentes aqui. Um deles é Coach Carter, Esse é sensacional, eu gosto muito com o desse Samuel filme. Jackson. Samuel L. E um outro... E é numa baseado pegada- em história real, né? Sim. Dizem que o atleta, tem esse boato, né? Dizem que o atleta, que é o Ty Crane, que é o astro do time do Coach Carter no filme, é o Tyson Chandler, que tá no Lakers hoje. Porque ele jogou no time do cara, enfim. Nunca foi confirmado, mas diz que é tudo baseado em história real. O Coach Carter existe, ele é vivo ainda e tal, mas diz que os jogadores, eles se basearam em alguns jogadores, diz que o astro do time lá é o baseado no Tyson Chandler, que tá no Lakers hoje, que já tá no fim de carreira. E um outro filme numa temática bem parecida, o Find Forrester, com o Sean Connery. Sim. Esses dois filmes mostram, por formas diferentes, né, o Coach Carter como um treinador. Conseguiu ele montar um time bom, mas ele prezava para que aquela molecada não só jogasse basquete bem, mas também estudasse, porque isso que ia garantir o futuro. A gente sabe, né, que a peneira é fortíssima dos jogadores que a gente tem na NBA hoje, a mesma coisa dá pra gente trazer pro futebol daqui. Muita gente vai ficando pelo caminho. Se você não tiver um estudo, se não tiver uma base boa, você não vai conseguir... Você pode não dar certo. Uma contusão besta quando você tá mesmo no seu último ano de colegial, ou você tá no universitário, pode acabar com a sua carreira ali. Então, o estudo é uma coisa super importante. E isso também... você ter um estudo bom, você ter uma base boa, vai te ajudar, inclusive, a você suportar a pressão de jogar o profissional depois. E o filme do Sean Connery, Finding Forrester, o Sean Connery, ele é um poeta, e ele tem um moleque que joga ali na frente da onde ele mora, e ele descobre que o moleque também escreve pra caramba, é um poeta também, do seu jeito e tal, escrevendo as coisas dele. E ele ajuda também, um vai ajudando o outro a achar
a sua raison de vivre ali, né? Tipo, um propósito, o seu propósito pra vida. Os dois juntos vão melhorando, Sim. né? O professor e o aluno achando um motivo pra continuar vivendo e continuar nessa batalha aí. Então, são dois filmes de uma Fire temática Forcer bastante... tem uma coisa acho que até legal, em cima do que a gente tava falando, que era isso, o posicionamento do menino negro na comunidade ali, que todo mundo joga esperança nele, né? Ele é o astro do time, se não me engano, na escola, mas só que ele é bom em escrever, e é difícil pra ele assumir isso, que ele tá fazendo algo de artista, algo que não é tão másculo, e aí ele tá vendo no Sean Connery essa coisa que é um questionamento que tá até hoje, né? Tipo, ainda mais se você é um moleque negro que tem uma comunidade inteira torcendo por você e o que você faz. Posso falar dois filmes? Você já falou? Claro, vamos lá. É perguntar pra vocês, se vocês têm. Então, eu tenho dois pra falar. Um é um filme absolutamente sessão da tarde, mas que é muito divertido, que é o filme Eddie, que é um filme que a Whoopi Goldberg vira técnica do Knicks. E tem vários jogadores da NBA, enfim, ela é uma torcedora, ela xinga alguma coisa no jogo, e alguém fala, então contrata, e enfim, ela dança com as cheerleaders e tal, ela vira técnica, é um filme divertido, assim, engraçado e tal. E também acho que deve ser da década de 90 aí. Você vai na sua locadora e alugue lá. E o segundo filme, na verdade, é um documentário, que talvez seja o maior documentário de basquete que eu já vi na minha vida, que é da ESPN, que é o Once Brothers, que é um documentário sobre a história do Drazen Petrovic e do Vlade Divac, que hoje é o general manager do Sacramento Kings, jogou no Lakers, jogou no Kings, jogou no Hornets. É uma história, o Divac, ele é sérvio. E o Drazen Petrovic era croata, só que na época eles jogavam juntos pela Iugoslávia. Timaço, aliás. Exato, e eles jogam todas as categorias de base, juntos eles eram super amigos, e aí quando começa o processo de separação, enfim, vejam o documentário, eles brigam. Foi a partir de um caso específico, né? De uma bandeira. Foi um negócio besta. Foi uma coisa besta. Foi uma coisa besta mesmo, assim, eles brigam e não se falam mais, e aí, enfim, os pais se separam, os dois vão jogar na NBA. O Petrovic morre num acidente de carro, enfim, não tô dando nenhum spoiler, ele morre em 93 num acidente de carro sem ter a chance de se reconciliar com o Divac, e aí conta a história dos dois. O Divac vira persona non grata na Croácia, enfim, é um baita filme, eu acho que é o maior documentário de basquete que eu já vi, talvez um dos 5 maiores que eu já tenha visto na vida, porque é muito bom, esse eu recomendo para todos. Nosso produtor aqui, Cris Dias, tá mostrando com certo intento ali, ele quer falar Air Bud, um dos grandes clássicos aí. Quem foi criança na década de 90 com certeza viu uns 20 Air Buds que existem. Então, em nome aqui de Cristiano Antônio Dias, Air Bud. Pra não dizer que não falamos de cachorros. Você, Vavo, tem alguma indicação? Não, eu não fiz uma lista. Eu fiquei mais na curiosidade pra ver o que Forlani ia fazer. Assim, você tem alguma coisa... O Homens Brancos Não Sabem Enterrar, pra mim, é o Roncourt. E aí acho que o Space Jam seria o segundo colocado na lista. Sim, deixa eu incluir mais um aqui. Eu assisti, a gente tem lá no Omelete uma parceria com a ESPN e eles mandam os filmes que estão no catálogo lá do ESPN Watch pra gente assistir. Eu da semana passada eu assisti o filme I Hate Christian Slater. Deve ser muito bom. Deve ser ótimo. Muito legal, é muito legal. Mostra ali a trajetória dele na NCAA. Ele foi um dos maiores universitários de todos os tempos. Jogava em Duke, né? Jogava em Duke. Tipo, foram 4 Final Four, sendo que ele ganhou os últimos 2. 91 e 92 ele foi campeão. Decisivo. Foi pro Dream Team. Ele era do Dream Team original. O único universitário do Dream Team original era o Christian Laettner. Ele foi pro Dream Team. E ele era odiadíssimo. Então, por isso que tem... Mas vou dizer, vocês trapacearam. Tanto o Gui com o Once Brothers e o Forlani com o I Hate Christian Laettner, vocês pegaram documentários. Mas é filme. Mas documentário é filme. Vale? Claro. Não, filme eu pensei em ficção. Não, pô. Não, calma. Então, aí eu fiz uma faculdade inteira de cinema e me ensinaram que é filme também. Tem os documentários, ultimamente, o documentário do Senna é um dos melhores filmes de ação, mesmo você sabendo o que vai acontecer, assim. Então a gente falou bastante aqui do Spike Lee, e o Spike Lee ele é muito prolífico. E ele tem alguns filmes de basquete, e tem um sobre o Kobe Bryant, que ele foi quando o Kobe Bryant ganhou com o Lakers, e eu encontrei Spike Lee no dia do lançamento desse filme, Quero fotos. E ele me xingou no aeroporto. Só um parênteses, que eu perguntei quando ia estrear um filme dele,
E ele tava muito bravo com alguma coisa e ele falou, August, now get out of here! E me expulsou, assim. Posso Não, dar pelo menos ele respondeu, pô. Posso dar um fist bump aqui que eu também já fui xingado pelo Spike Lee. Viu todo mundo já foi xingado pelo Spike Lee. Mas como é isso? A gente monta um podcast com 4 caras e metade já foi xingado pelo Spike Lee. Mas não é difícil. Qual é a chance disso, velho? Mas não é difícil. Conhecendo a fama de Spike Lee, é só com o Samuel Jackson que ele abraça. E quem aí é novinho e não vai atrás desses filmes, porque é novinho e não tem VHS, não tem blá blá blá, tem o High Flying Bird, que a gente já falou semana passada, que tá na Netflix, um filme do Steven Soderbergh, filmado com iPhone. E é um filme muito bacana, principalmente se você segue esse podcast aqui e você quer saber das coisas que estão em volta do jogo, não só do jogo em si. E é um filme que é focado no Lockout e focado nessa relação de agentes e mães e pais e jogadores fora da quadra. Então é um filme bem bacaninha, acho que é 1 hora e pouco. E o Kobe é Kobe Doing aqui, né? Work, um filme de 2009. E é bem bacana porque tem todos os caras, foi no ápice da carreira do Kobe. E eu gosto bastante dos documentários do Spike Lee. Então essa lista aí a gente vai pôr em algum lugar pra vocês verem, provavelmente no nosso Twitter. E na descrição também, a gente pode pôr, né? A gente já adianta na descrição, vocês vão atrás. E só um parênteses pra mim, uma das cenas que eu mais gosto do Space Jam é que o Pernalonga vai buscar o Jordan quando ele tá jogando beisebol. E ele abre o buraco como perna longa e ele cai ali. Então era na época que o Jordan nem tava jogando basquete, ele tava com seu time de beisebol. Birmingham Barons. Pra você ver como o Jordan era maior que tudo e só ele pra salvar o universo contra o jogo contra os aliens. Então acho que assim a gente acaba nossas pautas. Hoje não teremos perguntas dos ouvintes, porque o programa tá bastante longo. A gente tem as perguntas, mas a gente só não vai respondê-las. Eu tinha assim, mas vai ficar pra semana que vem. Eu acho que tem, a gente tinha umas perguntas bem bacanas que eu separei, principalmente do Rockets. Os Rockets eu tinha guardado pra deixar mais pra frente, porque o Rockets ainda vai jogar mais bastante tempo nos playoffs, e tinha algumas perguntas que me fizeram o perfil Jokic do Povo no Instagram, mandou perguntando sobre o Denver e sobre a Free Agency, mas vamos responder semana que vem. E aí, porque senão a gente vai ficar com 8 horas de programa. Isso aí é só pros playoffs. E então, vamos acabar, como a gente acaba tradicionalmente, com os jogos da semana, o que vocês querem ver, o que vocês assistem. Vamos começar aqui no sentido anti-horário. Guilherme. Bom, eu sempre separo alguns jogos. Eu vou separar um jogo eu vou indicar um jogo na sexta-feira, dia 22 de março, porque é um confronto que hoje, se os playoffs começassem hoje, seria inclusive uma série que seria San Antonio Spurs jogando em Houston contra o Houston Rockets. Por isso que tu começa comigo sempre, porque eu só seleciono um jogo. E esse era o seu jogo? Esse era o meu jogo. Olha só. Viu? Mas você quer... Mas essa é a prova que isso aqui não é armado, entendeu? É a prova que o podcast é natural. Isso aqui é a prova que a gente nem se fala durante 6 dias. A gente só se encontra aqui na segunda-feira. Bom, então já que eu já estraguei o jogo... Não, a minha justificativa é que os dois times, depois de muito tempo, os dois times estão em alta. O Spurs venceu os últimos 8 jogos, o Rockets venceu 11 dos últimos 12. Então, são no momento, os dois melhores times da conferência do Texas. Eu ia dizer que eram os dois maiores torcedores do Dallas Mavericks, iriam ficar bravos comigo. Mas são 2 dos grandes times do Texas. Já tiveram grandes embates aí nos últimos anos. Playoffs de 2017, uma série dominada pelos Spurs ali, quando eles conseguiram fazer o Harden diminuir o ritmo ali no final da série. E se classificaram para as finais contra os Warriors do Oeste. E então vai ser também o primeiro embate em alta dos dois nessa temporada. Tem rivalidade, então... Só pra avisar, é na sexta-feira que ninguém falou, às 9 horas do horário de Brasília. Então qual que é o jogo? Repete. Spurs e Rockets. Eu vou só dar um jogo hipster aqui então, uma indicação hipster. Na outra segunda, quando a gente estiver gravando o episódio 17, dia 25, vai ter um Brooklyn e Portland bem interessante, que são 2 times divertidos de ver jogar, enfim, é uma indicação hipster. Cerveja orgânica, kombucha. Acho que a gente não indicou esses 2 times nenhuma vez. Não parece um jogo que nunca aconteceu até hoje, Brooklyn e Portland. Pois é, eu tinha outra indicação que eu não vou falar porque talvez seja do Forlan e eu não quero estragar se for. Porque é um jogo que a gente já indicou aqui, parece que esses times jogam uma vez por semana. Enfim. Marcelo Furlan, você tem aí... Tô olhando aqui o que vai acontecer, de quem que o Lakers vai perder nas próximas rodadas aqui. Acabei me perdendo nisso, assim, então o Lakers vai perder pro Nets na sexta-feira, vai perder pro... É um jogador otimista, né? É um torcedor otimista. Agora eu tô preocupado com o draft, agora pode perder todos, que agora já foi pro vinagre mesmo. Mas se tivesse pra você ver pra passar agora raiva... Agora perde tempo quando não tem mais tempo, vai. Pra você falar, vou ver, sabendo que vai passar raiva ali. Qual que você escolheria?
Raptors e Thunder. Bom. Sexta-feira, 8h30 da noite, horário brasileiro. É isso, Raptors e É um Thunder. belo jogo pra assistir. Concorrente com Concorrente o com o jogo de- pedaço do Rockets Dá pra ver Spurs. até o terceiro quarto do teu, depois Não, passa é pra 8h30 e outro às 9. Põe um no então é laptop, tela dupla. põe um no computador e um na TV. Assina aí o NBA League Pass com o nosso amigo Marcelo, que já veio aqui, narrador oficial. Fica vendo um na tela na ESPN e outro no celular, no computador. E assim... Não, faltou o do Gui, não. Não, ele eu falou já. indiquei aquele jogo tu de indicou o Brooklyn e hipster, Portland. hipster aqui. Ele já abriu o kombucha aqui do lado, você não viu? Abriu o kombucha. E a bike dele de bambu tá ali fora. Então vamos lá. Obrigado, Marcelo, por estar aqui. Tá sempre convidado, portas abertas. Você sabe o caminho da roça aqui. Quando você quiser chorar aí, provavelmente quando o Lakers for eliminado, você volta. A gente vai que já tá eliminado. Não, mas quando acabar a temporada, você matematicamente. A gente vai montar um podcast do Lakers e ele vai ser naipe Alborguete, sabe? Apresentando com o porrete na mesa e xingando. Tem que prender todo mundo. Então, Forlani, se o pessoal quiser te seguir o Omelette Group Company, Omelette Company, onde é que você tá nas redes sociais? Como é que o pessoal fala com você, vê o que você tá fazendo? Eu sou @Forlani no Twitter, no Facebook, que eu quase não entro, e no Instagram, que é as redes que eu mais sigo. E o Omelete tá aí separado, cada rede tem uma coisa diferente, é site Omelete no Facebook, Omelete no Twitter e no Facebook não lembro qual que é, não. Omelete, procura Omelete lá. Omelete aí que a gente Vai aparecer, tá tudo lá. No YouTube é Omelete TV. Se você- TV. Se você quer saber ingressos da CCXP... Omelete da CCXP, jogo. eu não sei se eu posso falar, mas começa em abril. Vai ser vendido. Olha lá. Mais uma vez vai ser em dezembro, nos dias 5 a 8 de dezembro desse ano. E esse ano a gente tem também a Game XP em julho, lá no Rio de Janeiro. E a gente tem a CCXP em Colônia. Olha. Estamos exportando organização brasileira para a Alemanha. Tá lá. Então, faremos lá uma CCXP na Alemanha, em Colônia, no final de junho. Tá lá. Pelo menos bastante uma coisa pra coisa o fazer. Brasil exportando. Então, se você curte aí... Fora café. Se você curte aí eSports, vai lá no Rio de Janeiro, CCXP. Ouso dizer, 80 anos de Batman. Se você gosta de Batman, colar lá. Deve ter coisas incríveis que eu realmente não sei. Só tô chutando. Temática, né? Certamente. Estaremos lá. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo Então convite sigam aí Big Shooters. Gui, quem é você? Gui _Pinheiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Rumo ao Gui, rumo @Gui. Eu tô tentando. Tamo aí, não vamos deixar esse movimento morrer. O Vavo, ele tem @Vavo no Instagram. E agora o meu projeto pessoal, meu objetivo de vida é conseguir uma arroba menor que a dele no Instagram, entendeu? 3 letras. O Gui vai ser difícil, hein? Até porque o cara usa, assim. Nada que alguns milhares de reais não compre. Ajuda a gente, pessoal. Fazer uma vaquinha. Vavo no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. O que aconteceu com a @Vavo Fresno no Instagram? É seu Eu ainda? registrei só pra alguém não pegar. Não tem nenhuma foto, nenhum seguidor e tá fechado. Mas acho que vale só aquela fotinha, tipo... só aquela tem descrição no outro. ali, Tem uma descrição. Não, mas tem. Eu botei meu perfil, passou para @Vavo. Ou põe assim, perfil lotado, que nem no fute, né? Tipo, perfil lotado. Bem, eu sou @MMIsidoro. Só lembrando aqui, @BigShotPod em qualquer rede, a gente enquanto podcast. No YouTube, se você tá assistindo e já segue a gente. Se não, se você tá ouvindo e quer seguir no YouTube, às vezes a gente faz a Premiere lá, só No lembrando. YouTube não segue, inscreve. Se inscreve, então. Você se inscreve lá no nosso perfil do nosso canal Canal. no YouTube, liga o sininho, faz aquelas coisas que todo influenciador fala, mas fique esperto porque lá de vez em quando a gente faz a Premiere, então você vai receber o sininho e vai saber quando o podcast for pro ar e vai ter lá a terça-feira, 5 da tarde, quando sai o podcast, pra você ver ao vivo contra os fãs de basquete. Um chatzinho que a gente vai estar lá também, o Gui e o Vavo, muito provavelmente. Se você quiser mandar um e-mail, no bigshotpod@ampere.audio, nosso site, bigshotpod.com.br. Então, só lembrando, se você segue a gente no iTunes, dá aquelas 5 estrelinhas, manda um comentário. Se você tá gostando do podcast, chama os amigos, vem com nós para você ouvir ali na fila dos painéis da CCXP. Quando você estiver lá em dezembro, você vai estar ouvindo a gente ali com aquela 1 horinha esperando as grandes surpresas da Marvel e da DC e do universo pop acontecer. E a gente se vê no próximo. A gente é gravado nos estúdios do Inova Brabitat pelo Raul Leal. E a gente é um podcast da família Ampere de podcasts. Não se esqueçam do Boa Noite Internet, família feminista, dos outros podcasts, primos, irmãos, companheiros.
Gente, até semana que vem. Nos vemos lá. Tchau. Valeu. That's all, folks.